Está iniciando agora. Agora ele está iniciando. Agora está gravando. Vou fechar. Agora sim, está gravando. Então vamos lá, fechar nossos olhos. Conversar com o nosso Mestre Jesus. Dizer a Ele da nossa alegria. Estarmos mais uma vez reunidos para o estudo da nossa doutrina, o livro de hoje, Paulo e Estevão, para o qual precisamos bastante atenção, bastante cuidado, bastante assimilação, para tirarmos nossas conclusões, evitar que os nossos ouvidos ouçam coisas indevidas sobre a verdadeira história, colocar em prática no nosso dia a dia e divulgar com seriedade, com tranquilidade, com honestidade a todos aqueles que desejarem conhecer o livro, que desejarem conhecer a tua doutrina, Senhor, e te conhecer também. Te pedimos por todos os nossos irmãos contaminados por todos os tipos de doença, tal qual nós, Senhor. O que nos leva à conclusão correta que somos todos carentes e necessitados de Ti junto de nós, nos amparando, nos orientando e nos envolvendo. Que o nosso estudo transcorra num clima de paz, de tranquilidade, de harmonia. Nosso irmão Afrânio seja bastante iluminado para transmitir tudo aquilo que ele aprendeu, que ele sabe. Pedimos por todos nós aqui presentes, por aqueles que ainda deverão chegar e aqueles que não poderão chegar por algum motivo. Pedimos também pelos nossos irmãos desencarnados, muito especialmente os suicidas, Senhor. Acolha-os. Misericórdia para com eles. Fica conosco, Mestre. Ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, não só agora, nesse instante, mas por todos sempre. Que assim seja. Que assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muito obrigado. Bom, boa noite. Hoje o nosso estudo é o livro Paulo e Estevão. Eu só não sei onde parou, gente. Eu não iniciando o capítulo 8º. A morte de Estevão. Eu não errei muito, não. No livro antigo é a página 143, o livro novo eu não sei. — 143, no livro antigo. Estava marcado aqui, eu que não vi. Eu fui procurar mais na frente. Não está tão adiantado assim. Eu já estava na terceira viagem de Paulo. Elisa, você está sem som? É o caminhão do lixo. Abri. Então vamos lá. Hoje o estudo é do livro Paulo e Estevão. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos iniciar o capítulo 8, a morte de Estevão. No livro antigo é página 143. E no livro novo é página 131. Tá? Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos, gente. Boa noite, Roberta. Boa noite, Consuelo. Começando o capítulo 8, tá? A morte de Estevão, livro novo 131, página do livro antigo 143. Vamos lá. Apesar das atividades intensas, o moço de Tarso não deixara de comparecer pontualmente em casa de Zacarias, em que, no coração de Abigail, encontrava o necessário repouso. Se as lutas em Jerusalém consumiam-lhe as forças, perto da mulher amada, parecia recobrá-las num doce encantamento com que esperava a realização das mais caras esperanças. Tinha a impressão de que o mundo era um campo de batalha, no qual lhe cabia combater pela lei de Deus. Todavia,
como o Eterno era justo e generoso, concedera-lhe, na dedicação da sua eleita, um pouso de consolação. É interessante a personalidade dele, mais uma vez, né? Tinha a impressão que o mundo era um imenso campo de batalha no qual lhe cabia combater pela lei de Deus, ou seja, para ele era a lei de Deus. Ele era taxativo, né? Ele achava que aquilo era o correto, veja bem, é o correto não da forma como ele via, né? Aí que pega um pouquinho. Aí é isso que é o bonito na mudança dele. Porque realmente a gente tem uma ideia, alimentar essa ideia, brigar por essa ideia, e alguém falar, você está errado, né? E né, ele precisou de alguns meses de raciocínio, mas olha a virada dele, né? A virada muito grande. Boa noite, Jorge. Vamos lá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Lurdinho. Boa noite, prima. Para quem entrou agora, nós estamos começando o capítulo 8 do livro Paulo e Estevão. Estamos no 2º parágrafo. Para quem tem livro Acho que a velho, prima está aí, ó. Para quem tem livro velho, 143. Para quem tem livro novo, 131. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, dona Consuelo. Boa noite, dona Lurdinha. Saudade, Lurdinha. Abigail era o seu mundo sentimental. As lutas de cada dia, as providências rigorosas que lhe impunham o cargo, a rigidez com que deveria tratar as questões confiadas a seu foro, eram transvasadas no coração da noiva, cheio de amor, de piedade e de justiça. Ela acolhia-lhe as ideias com atenção afetuosa, parecia temperá-las na ternura da alma fraterna, restituindo-as ao noivo amado em forma de sugestões carinhosas e justas. Lembrava ele, ó, existe uma coisa chamada freio, vai devagar, pé no freio. Mas ele estava muito, né? Realmente. Vamos lá. Saulo habituara-se a esse precioso intercâmbio de cada dia. Quando lhe faltavam ao coração os brandos consolos da estrada de Jope, sentia-se perturbada pelos próprios sentimentos enérgicos e impulsivos. Abigail corrigia-lhe o espírito, aparava as arestas do caráter violento e rude, cooperava para que se atenuasse o rigor das decisões autoritárias. Horas a fio, o jovem tarcense embevecia-se a ouvi-la, como se os sentimentos de bondade fossem alimento suave para sua alma, que os raciocínios rígidos do mundo costumavam rescaldar. Ele, que não experimentara as aventuras galantes do tempo, cioso de conservar para pura consciência, em face da lei, descobrir na criatura eleita a personificação de todos os sonhos de sua mocidade esperançosa. Olha só, Saulo, tá? Era virgem, bonitão, com dinheiro, vestindo roupa grega, andando de biga romano, e era virgem, devido ao respeito à lei. Tá? Ele respeitava tanto a lei que ele entendia que tanto o homem como a mulher tinham que se casar puros. Tá? Interessante isso, né? Como ele levava ao extremo, né, a interpretação dele da lei, né, da Torá. Né? E ele vai comentar isso daqui a pouco aqui. Mas aqui o Emmanuel já deu a cutucada aqui na gente, né? Está falando aqui, né? Ele que não experimentava as aventuras galantes do tempo. Alguém quer falar? Vamos lá. Na noite seguinte à memorável sessão do Sinédrio, Saulo de Tarso,
abandonando todas as preocupações de ordem imediata, buscou o mais ansioso a residência de Zacarias. As fadigas do dia abalavam-lhe as forças. Queria vencer rapidamente a distância, absorver-se no afeto da noiva, olvidar as preocupações que lhe ardiam na mente, trabalhada pelos mais desencontrados raciocínios. À noite, já desdobrava um manto de luar sobre a natureza, quando o jovem doutor transpôs um umbral, surpreendendo a generosa família com uma saudação delicada e afetuosa. A presença da noiva propiciava-lhe um bálsamo de suave refrigério ao coração. Em breves momentos, parecia reconfortar-se, tomado de bom humor, agora que as energias interiores descansavam em brandas carícias. Narrou entusiasticamente os últimos sucessos. Zacarias, como observador fiel da lei, dava-lhe razões de sobejo no caso das deliberações assumidas. Um instantinho, Elise. É uma coisa interessante. Uma coisa, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Como é encontrar com uma pessoa amada, né? O negócio muda tudo, né? A gente fica tão leve, né? Né? Todo mundo se lembra dos seus tempos, né? Bom, mas a coisa que está falando aqui, o Zacarias, como observador fiel da lei, mais à frente nós vamos ver que o Zacarias levava também a sério a lei, mas numa interpretação menos, tá, tão na letra. Tá? Já era mais um negócio mais justo. Talvez a idade, né, já tinha passado por tantas dificuldades que, se a gente for lembrar, o Zacarias foi aquele que também fugiu de Corinto, né, que trouxe a Abigail e assumiu, né, porque a Abigail ficou sem ninguém no mundo, assumiu ela como filha. Quer dizer, devido às intempéries, né, às dificuldades que ele passou, já era mais brando. Lá na frente nós vamos ver isso. E a irmã faz questão aqui de colocar como fiel, né, observador da lei, né? Então, vamos lá. Alguém que quiser comentar, pode comentar, né? A personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente. O ex-discípulo de Gamaliel, naturalmente, esclareceu o assunto a seu modo, retratando o pregador do caminho como um homem inteligente e, por isso mesmo, perigoso, em virtude das ideias revolucionárias que o seu verbo fluente propagava. Bom, dizem, há um ditado popular, que para um amigo a gente faz, né, a gente cobre qualquer defeito, né? Qualquer vício, qualquer imperfeição. E o inimigo, se não tiver, a gente consegue arrumar um defeito, um vício, qualquer coisa. Então, é que esclareceu o assunto que a seu modo. O Estevão, nesse momento, era o seu maior inimigo, né? Por quê? Estevão era inteligente demais, também conhecia muitos a lei, que nem ele, só que Estevão já tinha aquele olhar, né? A letra mata, acho que até baseado em Estevão, que no futuro Paulo escreve em uma das suas cartas. A letra mata, o espírito vivifica. E é impressionante isso, né? Se a gente lê as coisas na letra, realmente, basta pegar o livro da Gênesis, né, do Antigo Testamento. Nada do que está escrito é aquilo. Aquilo é simplesmente símbolos, e a gente tem que procurar, né, o Apocalipse. Né? Eu tenho vontade de aprender o Apocalipse, tá? São só símbolos. Mas depois que a pessoa decifra aquilo, se torna uma leitura tão agradável, né? E a gente vê tanto assim a atualidade das coisas, né? Ou então como aconteceu, como se fez, né? É muito legal. Vamos lá? Alguém quer falar? É eu aqui, Jorge. Em relação a isso que a gente está vendo, que ele foi criado no meio, né, das leis mosaicas, né, com todo conhecimento também do Velho Testamento, ele e o Estevão
eu estou tentando associar hoje em dia, com, por exemplo, algumas pessoas que antes agiam de uma maneira e hoje agem de outra. Por exemplo, expositor. Vou tentar fazer uma analogia com o Paulo. O Paulo, a sintonia dele estava muito mais ligada àquele grupo de entidades ferrenha às mesmas ideias. O Estevão já estava mais, vamos dizer assim, mais burilado, mais trabalhado, estava cercado por entidades desse nível. Por isso que o passado volta ao presente, né? E hoje, nos nossos tempos, grupo de médios, que o Paulo não deixou de ser, né? O Estevão também, todos nós, no caso. E hoje, quando a gente encontra algumas pessoas, eu vou usar a palavra que talvez não seja adequada, obtusa, não é? E, de repente, a criatura começa a ler mais, analisar mais, ganhar um pouco mais de conhecimento, aí as entidades vêm o quê? Chegando. Por que eu estou colocando isso? Eu tenho lido, hoje eu acabei de ler o Missionário da Luz, o caso do irmão Marinho, né? Lá naquela reunião de desobsessão, na ambiência espiritual, e antes o Necésio, que foi aquele dialogador com o Marinho, para puxar ele por intermédio de Alexandre da mãe, para levar ele lá para a reunião mediúnica. Então, ele tinha um passado que era para ele trabalhar na área espiritualista, mas não ser padre, porque a mãe que foi a causadora da situação. Então, eu estou tentando só fazer essa analogia em relação a nós, outros, ou ao, né, que faz a apresentação, e a apresentação hoje, nos nossos tempos, brilhantes, mas estão o quê? Assessorado por essas entidades amigas que vasculham o nosso passado, o nosso subconsciente. Olha o castelo dos três aí, que está lá tudo adormecido. Aí a gente vai fazendo as apresentações, se tornando um facilitador para todos nós aí em sociedade. Desculpa eu ter alongado aí, mas eu espero que eu tenha ajudado. Sim, ajudou, claro. O Marinho era padre, tá, gente? Era padre, a mãe que praticamente o forçou a ser padre, e isso deu muito problema para ele, encarnado e desencarnado, porque a revolta foi enorme, né? Mas a história está lá no Missionários, é muito bonita. Né? Vamos lá, gente. Abigail e Ruth escutavam silenciosas enquanto os dois mantinham a palestra animada. A certa altura, atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem murmurou: mas não haveria um meio de modificar, ao menos, a pena arbitrada? Daquela assim, se pressentiu que era o irmão? Ah. Vamos lá. Que desejarias que fizéssemos? Disse o moço, com ênfase. Não é pouco havermos libertado os três cabeças mais em evidência, levando-se em conta o atrevimento de suas estranhas prédicas? Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco como descendente direto das tribos de Israel. Entretanto, a rebeldia foi a sua condenação. Insultou-me publicamente no Sinédrio, espizinhou nossos princípios mais sagrados, criticou as figuras mais representativas do farisaísmo, com ilustrações mentirosas e ingratas. Bom, nós vimos lá o discurso de Estevão, não foi nada disso, né? Eu ia falar rebelde. Isso agora. Ele foi verdadeiro. Se falou, né, o que ele estava vendo, que aqueles fariseus, aqueles judeus daquela época,
Não tinha nada a ver com o que o pai dele ensinou a ele, de épocas atrás, do deserto, etc., né? E veio, né, as roupas que eles vestiam, né, pomposas, etc., não tinha nada a ver com aquele povo que tanto sofreu para chegar ali. Quer dizer, ele foi falando as verdades, né? Mas uma turma achou que Estevão estava certo, né? Se converteu, e a outra está aí, né? Está junto ao Saulo. Então, quer dizer, aí está o arbítrio dele, né? Ele alegou que o Estevão, né, era atrevido nas suas prédicas, quando ele estava fazendo as pregações. Porque quando alguém fazia uma pergunta, vamos dizer assim, vou colocar uma assembleia de advogados, né, lá com o juiz e tal. Um fala, aí o outro mostra o argumento, não é? Mudando a oratória, favorável a alguém. E isso espizinha o grupo contra o antagonista. Nossa Não é? Senhora. Cospe marimbondo. Outra coisa aqui, ó, que ele coloca, a rebeldia foi a condenação dele. Ele não foi rebelde. Não foi. Ao contrário. Exato. Né? Exato. A interpretação, né, dos códigos éticos, porque esse pessoal estava, quando eu usei a palavra obnubilado, é que eles estavam engessados com uma ideia. Então, eles estavam acompanhados. Aí a gente tem que comentar isso, falar, não pode deixar de falar, não. São espíritos que não queriam ver as coisas andarem. Por isso que eu citei o caso Marim, porque lá na igreja, o Alexandre explica, né, quantas entidades má. Tem um nome lá que ele coloca de duas, ou o Marim perguntou, você é de um lado ou é do outro? O Necésio disse que nem do outro nem do outro, que era de um outro. Aí ele ironizou. Então, isso é para você ver como fica a ambiência, às vezes, imantada com essas inteligências, né, desencarnadas, né? Ali na ambiência. Eu estou para chegar aqui o que você acabou de comentar aí, ó, que eles alegaram que ele criticou, né, as figuras representativas do farisaísmo, no caso. Criticou Moisés, criticou outros. Quando ele fala que espezinhou nossos princípios mais sagrados, não espezinhou. Aqui o Estevão leu. Exato. A letra mata, o espírito vivifica. Leu como deveria, né? Como deveria ser lido. Tá? O encontro dele com Gamaliel, né, já falou que realmente estava estudando o Evangelho, que é o Gamaliel, na sua capacidade intelectual e sabedoria, entendeu rápido, compreendeu, né? Mas vamos lá. Fran, deixa eu fazer só uma pergunta, não é explorando aqui a leitura. Você vê como é as coisas, né? A gente, para ter o despertar dessa verdade, como as coisas acontecem, tem que haver alguma coisa para poder, a gente tem que ir lá no fundo mesmo. E o Paulo teve que ir ao fundo para poder acordar. A grande maioria, o indivíduo pode estar cometendo também maiores absurdos na vida aí, e o cidadão depois desperta. Claro que ele vai ter que buscar tudo isso, né? Que foi o caso do Paulo. Eu estou só enfatizando isso, porque quantas pessoas aí lembram de Santo Agostinho, da mesma maneira, ele inverteu, quando eu falei advogado, eu não citei o nome dele. Uma criatura que cometeu um crime e o inocente passou a ser o culpado, foi incriminado, foi preso, porque ele conseguiu, que era bom de oratória, convencer o juiz que quem cometeu o crime não foi o culpado, mas sim o que... Né? Uma coisa assim. Só que não morreu. Alguém morreu, mas foi preso. Você imagina naquela época, né? Depois ele teve que render-se a isso e o que ele passou, né? Imagina naquela época. Mas que hoje ainda existe, né? Aos montes aí. Vai, Lisa. E concluía: de mim para comigo estou satisfeito.
Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. Só. Jesus repete uma palavra, não me lembro qual é o profeta que fala. Jesus repete: sacrifício não, misericórdia quero. Tá? Isso é um profeta lá atrás que fala. Em relação aos fariseus, então, agora que veio aqui, eu poderia ter antes falado para a gente dar uma olhada no Evangelho de João. Eu não estou lembrado se o capítulo é o 8, porque ele vai falar, Jesus vai fazer falar sobre os fariseus de uma forma tão forte, tá? Que realmente eles não se tocaram, mas foi muito forte mesmo. Eles se aborreceram, ficaram com raiva de Jesus. Talvez tenha sido um dos grandes motivos deles quererem, né, chegarem a, né, armar para Jesus ser crucificado. E os fariseus realmente eles se afastaram demais de Moisés. Assim como hoje nós estamos vendo os cristãos se afastando do Cristo. Está se repetindo esse processo. Nós temos hoje igrejas cristãs que não têm Cristo. Totalmente afastadas, infelizmente. Até nós, no movimento espírita, se não tomarmos cuidado, nós também vamos ficar somente na filosofia e na ciência. Filosofia é sabedoria, saber tudo. Ciência, mediunidade, o estudo da ciência espírita, no caso. E esqueceu o Cristo. Então, nós temos que... Olha só o cuidado que Kardec teve. Filosofia, o saber, ciência para entender, compreender, mas tudo o quê? Sobre a base e a moral do Cristo. Tá? Então, quando ele fala aqui, para o futuro da minha carreira, poxa, Deus alguma vez mandou apedrejar alguém? Principalmente, como ele vai falar daqui a pouco, ele falou, né? Irmão de raça, descendência direto das tribos de Israel, ou seja, irmão. Eram 12 irmãos, os filhos de Jacó, né? Ele era de uma das tribos, eu não me lembro qual foi. Falou a Issacar, né? Issacar. Irmão de raça mesmo, irmão legal. Olha aí a falta. E isso aqui não cai só nessa questão do apedrejamento, não, que a nossa língua apedreja. Pior que é. A nossa língua mata. Nosso pensamento. Então, olha só, um religioso, futuro rabino, olha, ser rabino em Israel naquela época, e hoje ainda, não é para qualquer um, não. Rabino, hoje é rabi, mestre, rabinu, mestre de todos nós, ou seja, é uma figura que alcança um público muito grande. Hoje, talvez na Igreja Católica, não sei lá, não entendo bem, não, mas com um cardeal, algo além de um bispo até. Um cara que tem digamos, uma bagagem muito grande, está lá porque realmente deve conhecer, qualquer um que pode chegar a cardeal, acho que faz muito estudo. E era um religioso querendo matar. Não existe lugar nenhum do Velho Testamento que Deus, na palavra dos profetas, mande matar. Moisés fez aquelas leis 1.300 anos antes de Saulo. Se na época de Jesus, de Saulo, já era ruim, imagine 1.300 anos atrás. Então, ele foi obrigado a fazer isso. São 613 leis que Moisés fez, mas 10 são diretas do alto. Então, 10 são diretas do alto. Isso se chama os 10 mandamentos. O resto, as outras 603, a gente vai ver, são leis mais humanas do que do alto. A gente vai ver como a maioria já desmoronou. Mas é necessário para a época, é isso que a gente tem que entender. Nós precisamos de leis humanas para a nossa época, a gente também entrar nos eixos. E a gente também não entra.
O desrespeito às leis. Enorme, né? Alguém quer comentar? Eu não sei se foi da última vez, para você ver, quando, depois de Jacó, mais para trás, você falou no Abraão. Lá faz para você mesmo. Do filho dele que... Né, você me dá, manda seu filho aí que a gente dá um jeitinho aí. O Isaac. Foi isso? O Isaac, né? E, enfim, acabou, né? Quando ia consumar o fato, não se consumou, né? Não matou o garoto. Quem morreu no lugar do garoto? Um cabritinho, né? Um cordeirozinho, cordeiro. Quem é o cordeiro, cordeiro? né? Aí, posteriormente, lá na frente, a gente tem Jesus, né? Que era o Cordeiro de Deus, não é isso? Isso. Então, acompanhando a história, a gente não atenta para isso. E aqui o Saulo cheio de egoísmo, né? Nesse parágrafo último que foi lido aí, de egoísmo puro, né? Materialismo, focado aí. Carreira. Só isso. Isso aí, vamos lá, Elisa. É por isso que mais tarde ele reconhece que a letra mata e o espírito vivifica. Ele viveu a letra. Ele viveu mais para a letra do que para o espírito. Né? Depois ele reconhece isso. Sim, os dois também, Abigail, que também, de uma certa forma, foi responsável pelo desencarne de Abigail e de Estevão, dos irmãos, né? Ele fala em uma das cartas, tem um espinho cravado na carne, olha só. Exatamente. E depois ele é a mudança total, né? É a mudança total. É a história que ele mesmo fala, o homem velho, o homem novo, né? Por as duas mudanças mais acentuadas na passagem de Cristo foi Paulo e Magdala, né? Pelas duas mudanças mais acentuadas, que chamaram mais atenção, que fortificaram mais a conduta do ser humano, né? Na melhora do ser humano, por essas duas transformações. Mas eu acredito, eu li há muitos anos o livro, né? Eu não lembro, não tenho lembrança. Eu acho que o Estevão vem a ser o guia, vamos dizer assim, que o acompanhou em toda a sua trajetória naqueles momentos mais críticos, e ele dando testemunho, né? E o Estevão ali incentivando, e a Abigail também. As então, cartas vamos dizer também. assim, está se estudando lá o anjo do guardião, né? A questão, aquela 507, que se pode 508, a pensar aqui, a essa questão. O Estevão também vai ser o que inspirava ele as cartas. Tá? E o que é legal de Jesus é isso. Se a gente for olhar a literatura espírita, tem uns detalhezinhos de Jesus. Né? Primeiro, Jesus manda... Quando o Saulo, no deserto, fica cego, porque manda procurar Ananias. E Ananias, eu, Senhor? Porque Saulo foi para onde? Ele seguia Ananias lá em Damasco, né? Olha só como Jesus gosta da rapaziada, de quem gosta dele, hein? Vai lá e cure o Saulo, né? Depois foi batizado Paulo, né? Aí a gente vai vendo esses casos assim, né? É o Estevão. Né? Só que Estevão era um espírito bem elevado também, já tinha perdoado o Saulo, mas Jesus acompanha ele. E quando precisava das novas terras, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? O Hillel, né? Que é o das caravelas. É o Henrique de Sagres? Isso, vai ser o Henrique, príncipe. Ele vem, Jesus fala, precisamos descobrir as novas... Está lá no livro. Ele já sentiu qual era o papo de Jesus, ele mesmo, um espírito super elevado também, ele mesmo reencarna para fazer o
tá? Não mandou ninguém para a missão, não. Ele mesmo não, é comigo. Ele sentiu, deve ter lido Paulo Estevão, disse, antes que ele mande o Ananias, né, for eu, né? Sentiu que ele era o Ananias no tempo, na hora. Então, Jesus, né, nos coloca em certas situações, essa questão da vez, né, logicamente, quando ele já nos sente fortalecidos, para que a gente realmente dê o nosso testemunho. Tá? Interessante isso, que a gente, as durezas, as provas que a gente passa, vamos colocar nelas, ninguém, né, vai carregar, né, a cruz mais pesada que o homem pode suportar. Então, o negócio é um pouco da conversa aqui do livro, né? Mas é isso aí, vamos lá. Vamos lá. Precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Poderíamos, porventura, expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? Veja bem, na época deles, estava ainda em muita, assim, era muito em voga, tá? Que havia todos os estados do mundo, né? Absolutismo, aquela monarquia tipo César, o rei era César, quase César era o rei. E, né, Israel preferiu ter na sua, assim, como fala que preferiu a emancipação religiosa, ou seja, preferiram dar ênfase ao lado religioso do que ao lado político. Na Grécia, não. A Grécia só se falava em democracia, né? Lá que nasceu essa história toda. E desde lá já tinha muito problema de democracia, né? Roma ficou ali, né, na deles olhando, e os outros também. E Israel preferiu o quê? Digamos que a Torá, nós já falamos sobre isso aqui, era a constituição deles. Tá? Eles não tinham um livro igual nós temos, igual Roma tinha. Não, era a Torá. Está lá? É isso aí que nós vamos seguir. E assim por diante. Tá? Depois, outros povos, no caso os árabes, vêm o Alcorão, também para eles. De uma certa forma, apesar dos sistemas políticos que existem por lá, está no Alcorão, está ótimo. Não está no Alcorão é que não prestou para estar lá. Nós vamos ver isso no final do Livro dos Espíritos, na conclusão. Tá? Vamos ver essa história dos árabes aí. Bom, vamos lá? O jovem procurou mudar o curso da conversação, enquanto Ruth mandou servir uma taça de vinho reconfortante. Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. O luar, que destacava todas as flores em tons pálidos, estava saturado de perfumes deliciosos. Os dois, de mãos enlaçadas, no banco rústico, contemplavam o quadro embevecidamente. Oh, meu Deus! Nós já passamos por isso, né, gente? Pode tomar um temporal, que o tempo tá lindo, né? Com a mãozinha andada lá, feliz olhando. Mas vamos lá. Viu? Fico rindo de você, perca atenção. Pois é. Acho que você está lembrando das suas épocas, não é, Elisa? Mãozinha andada, lá no EPI com o Nelson, né, seu Roberto? Seu Roberto aqui sabe. Hein? Olha lá. A voz da verdade aí, ó. Não precisamos pagar tanto. Tá, Saíam lá da Alameda para vir passear na praça. Foi uma coisa que eu nunca fiz, Roberto. É passear nessa praça, nem depois fizeram obra. Não que eu tenha nada contra a praça, mas não. Saulo experimentava suave conforto.
Desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num turvelino de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parecia descarregá-lo de todos os desgostos, prodigalizando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. Caramba, que situação que Saulo viveu, dois pensamentos, né? Pensamento vivo da lei e o pensamento que talvez da coisa não era bem assim conforme estava acontecendo. O espírito já começava a falar um pouco mais alto dentro dele com relação àquele procedimento dele. É realmente uma situação bastante difícil, né? Vivenciar essas duas coisas ao mesmo tempo. Desde o dia que eu entrei na doutrina espírita, me falaram que o anjo, né, tem duas asas, né? A da sabedoria e a do amor. Exatamente. Né? O Estevão foi atacar o quê? O lado intelectual de Saulo. Estevão bombardeou, e sem dó. Né? Foi mesmo. E a Abigail, coração. Tá? Coração. Foi muito forte, porque ele recarregava as energias ao lado de Abigail. Havia tudo, podia estar uma tempestade, tudo cheio de lama naquela época, não tinha escada de nada asfaltado, tá, mas estava muito bom ali, o negócio era reconfortante, tranquilo, né? Então é isso aí, cabeça, coração, as duas asas do anjo. Exatamente. A cabeça funcionando primeiro para depois funcionar o coração. Isso é que tem que ser, né? Então, vai. Agora, minha querida, tudo está pronto, dizia solícito. De hoje a 6 dias, Dalila virá buscar-te pessoalmente. Conhecerás a cidade e os meus amigos honrarão a tua alma generosa, a minha feliz escolha. Está satisfeita? Muito, murmurava ela com ternura. Já organizamos vasto programa recreativo. Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossas relações nos esperam com imensa alegria. Em Jerusalém, fartei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbrada com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a Torre dos Romanos, meus conterrâneos, que frequentam a sinagoga dos Cilícios, querem oferecer-te valioso mimo. Ele era da Cilícia, tá? Então ele era, hoje, tá? Uma parte da Turquia. Ele era turco, se fosse hoje, né? Quer dizer, ele quer ir lá, mas parece aí que a Abigail é tipo assim um troféu, né? Um troféu, isso, a palavra é essa aí. Me lembrou do filme do Mozart, né? Quando o Mozart chega, se abaixa para o imperador da Áustria e tal, faz aquela farofada toda, o imperador fala, calma, meu filho, eu não sou nenhuma vaca sagrada, não. É mais ou menos isso aí. Tá? Uma vaca sagrada. Então, apresentar a Abigail, veja bem aí a vaidade do nosso amigo, né? Que era realmente, né? Devia ser não só bonita, mas também muito fina, né? Mas fina que eu falo assim, pela sua bondade, sua generosidade, devia ser uma pessoa super agradável, né? Delicada. Né? Angelical, podemos falar assim, né? Podemos falar assim, né? Pessoa que onde chega realmente. Dava para perceber no início do livro, quando teve aquele problema com o pai, com o irmão, e que eles estavam resolvendo lá, conversando sobre a forma como a mãe ensinou os textos e conversou com eles, e explicou que eles tinham que ser assim, assado. Você via ali a angelitude das palavras dela, tentando harmonizar tudo. Né? É isso aí. Abigail extasiava-se, ouvindo-o discorrer. Aquele moço impulsivo e rude, a olhos estranhos,
mas afetuoso e sensível na intimidade. Era justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua alma carinhosa. Alma gêmea, né? E assim podemos falar, né? Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso que o enviado por Deus à minha existência. Com o teu coração leal e generoso, murmurou a jovem num franco sorriso. Encheu o peito dele, né? Nossa Senhora. Ganhei. Ele transbordou. Ficou igual um pombo. Ganhei muito mais, tornava o doutor de Tarso, recebendo a joia rara do teu afeto, que enriquecerá toda a minha vida. Às vezes, Abigail continuava com o entusiasmo próprio da juventude sonhadora. No meu idealismo de vitórias para Jerusalém, sobre as grandes cidades do mundo, penso chegar à velhice como um triunfador cheio de tradições de sabedoria e de glória. Olha só o que ele falou aí. Veja bem, ele tinha o plano dele, era sair de Jerusalém e colocar, né, em todos os lugares, no caso, a Torá, as leis, a Torá. Quando ele muda para o Cristo, ele realiza esse sonho. Realiza com o Evangelho. Né? Emmanuel vai me falar que ele foi à Espanha. Isso não tem nas suas biografias. Acham que ele foi à Espanha, nas biografias de Paulo, tá? O Emmanuel afirma. Acho que é Córdoba que ele foi. Foi a Atenas. E depois são 3 viagens, né? 3 viagens. Nós vamos ver um monte de lugares por onde ele andou. Só que ele aqui tinha a ideia de impor a Torá. Impor a Torá. O Evangelho não. Ele foi para, né, esclarecer. Quem quiser seguir, né, não obrigou ninguém. Mudou a mudança até nisso. Aqui era o sonho dele, triunfador, para ser guerreiro do mundo. O Evangelho não, o guerreiro do Cristo. Né? Aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, né? E pegue sua cruz e carregue. Ou seja, tenha alívio. Só que o alívio a caminhada será mais suave porque está com Cristo. E de amorim, vós que estáis, né, sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, tomai sobre mim o meu jugo, né? E vide que estou leve, eu não me lembro bem as palavras, mas é mais ou menos isso aí. É com o Cristo as coisas se tornam mais leves, porque eu tenho um esclarecimento. O esclarecimento, consolo, né? Então é isso aí. Ele, de um lado, quando era Saulo, guerreiro, a força. Como Paulo, guerreiro, tá? Na sabedoria. Diferente. Desde que te encontrei, aumentou-se-me a fé no destino. Consolidei minhas esperanças. Terei teu concurso na tarefa imensa que se desdobra a meus olhos. Os romanos outorgam aos triunfadores uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder a sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fronte, para só deixá-la aos teus pés, como triunfo do amor eterno e único. Nossa Senhora. Isso aqui é a paixão, né? Não, mas ali era amor mesmo, né? Se tiver que ele não vai esquecer a Abigail. Né? Vamos lá. Ainda hoje, prosseguiu Saulo confiante no futuro, Gamaliel notificou-me que vai afastar-se em breve do Sinédrio, para que eu lhe suceda no prestigioso cargo. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções.
Tão logo Dalila volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias. Presumo que, tendo-te sempre ao meu lado, corrigirei meus impulsos. A tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção e nós teremos esse lar. Olha só, porque o lar é uma bênção. E nós teremos esse lar. Só que, infelizmente, né? Ele vai comentar isso lá na frente também. Nunca me senti tão venturado. Vai falar? Não, isso é isso. Nunca me senti tão venturoso. Nós estamos lendo livros, nós estamos acompanhando a Abigail, digamos assim, a partir de seus, 15, 16 anos. Concordam? Né? E aí? O que é que ela passou desde que o... Primeiro, nós não vimos a mãe dela desencarnar, nem a primeira coisa que o pai dela aprontou, que o cara tomou parte das terras, lá o Minúcio, né? Minúcio, né? Eu lembro, acho que é isso. Tá? Ou seja, já começa ali também as dificuldades para ela. Tá? Tinha uma situação, de repente já caiu para outra. Depois nós vimos o caso do pai, também, né? Aprontou mais uma, envolveu toda a família, porque o Estevão quis salvar e acabou entrando de gaiato no navio, né? Foi para onde ele foi, parece que Galeras, né? E Abigail abandonada, por sorte, o Minúcio mandou ela embora, que o próprio guarda lá falou: foge, minha filha, eu conheço esse homem, ele pode mudar de ideia a qualquer momento. Quer dizer, só sofrimentos. Aí foi para casa, levaram ela para a casa do Zacarias, ela quase morre, né? Ficou ruim de saúde. E assim foi a vida dela, foi uma vida de muitas dificuldades. Um anjo entre nós, mas não deixa de passar pelos nossos problemas. De repente nem precisava de tudo isso. Mas para ela, deram. Nós reclamamos, ela eu tenho certeza que nunca reclamou de nada. Vamos lá? Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. Ele acariciou-lhe as mãos e, como desejava que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescentou: chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes, e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. É declinado o convite. Mas por quê? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Porque lá encontraremos nossos amigos mais eminentes e desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Olha o troféu aí. Não haveria um meio. Isso minhas namoradas faziam também, por isso que eu não falo nada. Tá. Aí, meu namoradão, bonitão. Vamos lá. Não haveria um meio de me poupares a esse espetáculo? Insistiu timidamente. A morte de meu pai no suplício, diante da soldadesca brutal, jamais me saiu da mente. Saulo não dissimulou contrariedade e respondeu: porventura não estarás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós outros, que se arvorou em reformador, sedicioso e insolente. Fala lá atrás, contou a sua moda, né? Quer dizer, trata-se de um homem sem significado para nós outros. Se ele não tem significado nenhum, para que vai apedrejar o cara? Deixa ele solto lá na rua, lá à vontade, falando o que quer. Não é isso? Pô, não tem valor nenhum para mim, ó. Deixa lá, ó. Mas é por isso mesmo que ele vai apedrejar, porque não tem nenhum valor para ele. Porque se tivesse, ele não ia apedrejar. Né? Não pensa como ele, né? E ele não gosta de ser contrariado, nós estamos vendo aqui, né? E depois, ele, como Paulo, só é contrariado, viu? A gente vai ver nas viagens dele como é que era, né?
Não, e assim, a satisfação de um momento, né? Porque depois que passar esse momento, a satisfação acaba. E aí Com começam os certeza. tormentos, né? Com certeza. É por isso que o Evangelho fala que o orgulho é o pior câncer que pode existir. Né? O orgulho é Câncer terrível. da humanidade. Câncer da humanidade, orgulho e egoísmo, né? Tá lá, né? Exatamente. Sua personalidade representa, de fato, a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimentos de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré. Achas, então, que se não deve punir o ladrão que assalta uma residência? Não merecerão castigo os que blasfemam no santuário do Eterno? É que tem isso também, tá? Para eles, tá? Para eles, Jerusalém era a cidade de Deus e o templo é a morada de Deus. E isso Estevão falou lá dentro do discurso que nós lemos para trás, lá em Isaías, capítulo 66, versículo 1, né, que quando Deus pergunta, o que fazeis para mim, através da boca de Isaías, o que fazeis para mim? Que tempos queres construir para mim? Eu construí um universo para meu trono e a terra para Escabelo. cabelo, o banquinho, né, para descansar meus pés. Que os profetas todos foram contra a construção do templo, né? Todos eles, contra Salomão, contra a reforma do templo, né? A segunda construção, etc. Quer dizer, está lá no próprio livro que eles liam, estava lá, essa história do templo. Né? Mas para eles, lá era o santuário de terra. Quando a gente chega também no Evangelho de João, no capítulo 4, que tem uma passagem linda de Jesus e a samaritana, e ela pergunta, onde devemos adorar a Deus? Lá no templo em Jerusalém ou aqui no monte do Coronzinho, né, do gafanhoto? Aí Jesus dá uma resposta, olha só, Deus é Espírito. Interessante essa resposta, né? Todo mundo lendo presta atenção. Porque a única analogia que Jesus podia fazer de Deus é essa, Espírito. É o que fica mais para a gente compreender, né? Aí, né, se formos criados à imagem e semelhança de Deus, o que é que nós somos? Pois bem, Jesus responde, Deus é Espírito. Devemos adorá-lo em espírito e verdade. Não dentro de templos, em cima de montes, nada disso. É aqui o templo que nós temos que adorar. Espírito e verdade. A jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou: vejo que tem muita razão. Não devo discutir os teus conceitos sábios e justos. Eu queria ouvir isso aqui em casa, não escuto. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel, logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Caia. Mas ouve, Saulo, se me permitires, irei quando a cerimônia estiver a findar. Está dito? Vamos parar aí? Já são 8h29. Vamos. Tá? Vai continuar o namoro aqui para frente, a gente deixa para a aula que vem. Tá? Quer voltar em A Jovem compreendendo que melhor. desagradaria? Vai ser semana que vem, né, seu Roberto? De novo, né? Dia 7. Sexta-feira. Sexta-feira Santa. Aliás, é feriado, né? Bom, esse namoro aqui antes do apedrejamento de Estevão, né? Quer dizer, Saulo sendo também tocado nos sentimentos. Tá? Bom, alguém quer mais comentar alguma coisa? Parei a